HR Bahia. Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo. Está começando mais um programa HR Bahia. No programa de hoje falaremos sobre o Dezembro Laranja e o câncer de pele. A campanha Dezembro Laranja foi criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Hoje entrevista a doutora Catarina Portela, formada na Universidade Federal da Bahia, residência em dermatologia no Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Doutora Catarina, seja muito bem-vinda ao site HR Bahia. Obrigado, Helder, pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês. Pois é, começando aqui nosso bate-papo, falando hoje de câncer de pele, né, Catarina? E o que é o câncer de pele e qual o perigo do câncer? Acho que a gente primeiro precisa entender o que é câncer, né? Câncer é um crescimento desordenado. Para ficar mais fácil das pessoas entenderem, eu vou explicar assim, como se fosse uma horta, certo? E cada lugarzinho vai ter sua função, uma horta super organizada. E o câncer é um crescimento desordenado e rápido. E isso vai atrapalhar a função daquele organismo ali, daquela horta, né? E o câncer de pele é o crescimento desordenado celular, né, na pele. E o perigo para a saúde, o perigo para a saúde é o quê? Ele crescer de forma desordenada, crescer demais, se espalhar, certo? E acabar comprometendo a funcionalidade do organismo, do nosso corpo, né? Uhum. Tudo bem. Doutora, pode ser doutora, né? Pode. Como avaliar o câncer de pele e qual o exame, né, de sangue pode detectar o câncer? O exame de pele, ele não é detectado por exame de sangue. A suspeita forte a gente já consegue ter pelo exame clínico, às vezes até com um grau bem alto de certeza, ou então, se a gente tiver na dúvida, a gente pode solicitar uma biópsia e depois, em um segundo momento, fazer o tratamento. Muito bem. Falando aqui com Catarina Portela, dermatologista aqui no site HR Bahia. E por que a exposição solar em excesso pode aumentar o risco de câncer de pele? Porque os raios ultravioletas, eles têm a capacidade de modificar o DNA celular e gerar uma mutação. Então, aquela célula que crescia de uma determinada forma, ela começa a crescer de uma forma desordenada. E os raios ultravioletas, eles têm essa capacidade de modificar o comportamento celular. Muito bem. E outra pergunta aqui, Catarina. Quando a pinta, né, pode indicar aí um câncer? Sim, é muito pertinente essa pergunta. A gente tem o ABCDE, da dermatologia, que a gente usa para orientar as pessoas mais ou menos de quando suspeitar de câncer, né? O A é de assimetria, uma mancha, uma pinta assimétrica. O B de bordas irregulares, né? Aquela lesão que é muito bizarra, cada lugar cada ponta para um lado. O C de coloração, né? Muitas cores numa mesma lesão. O D de diâmetro, que são lesões muito grandes. E o principal, que eu acho que as pessoas mais têm que considerar, é a evolução. Era uma lesão que era de um jeito e que ela se modificou, tanto em tamanho como em cor. Outra coisa que a gente tem que considerar muito são feridas que não cicatrizam. É muito comum um paciente, eu tenho uma espinha, essa espinha aqui, ela não cicatriza, fere, parece que vai cicatrizar e daqui a pouco volta de novo. Ferida que dura mais de um mês, pode procurar que tem alguma coisa errada. Uhum. E quanto tempo, né, leva aí para o câncer de pele se desenvolver? Isso aí vai depender do comportamento daquele câncer. Câncer, a gente fala como se fosse uma doença única, né? Mas o próprio câncer de pele, a gente vai ter o carcinoma base celular, que tem uma agressividade mais contida, digamos assim. O carcinoma escamocelular, que é um pouco mais agressivo, e o melanoma, que é muito agressivo. Então, o tempo vai depender de cada tipo de pele. Não dá para saber não dá para dar um número, assim, vai depender do tipo. Entendi. E o que pode ser confundido, né? Às vezes a pessoa tem uma pinta, uma mancha ali, o que pode ser confundido ali com câncer de pele? Na prática, eu vejo que as pessoas confundem muito lesões benignas com câncer de pele, inclusive colegas médicos, né?
O dermatologista ele tem um olhar treinado para identificar uma lesão suspeita de uma lesão benigna. Mas eu chamaria atenção para a modificação da lesão, certo? Uma lesão que era de uma forma e ela se modificou. E chamaria atenção também para essa questão de feridas que não cicatrizam. São duas coisas que eu acho que é fácil da pessoa identificar no dia a dia. Tinha mais alguma pergunta? Não, tudo bem. Não. E quais são as chances de cura, né, do câncer de pele? E quem tem mais assim, chance de ter esse câncer? Alguns fatores de risco, né? Quem se expõe muito ao sol, quem tem pele clara. Aqui na região a gente tem muito câncer de pele porque a gente tem uma zona rural bem grande, né? Uhum. E os trabalhadores rurais normalmente são pessoas de alto risco para ter câncer de pele. A gente tem também a idade, né? Pessoas acima de 65 anos, elas têm maior risco. Eu já falei, né? A cor da pele clara, maior risco. Pele e olhos claros, né? Tem maior risco de câncer de pele. Uma história familiar também é importante, né? Quando a gente tem... Que já é questão hereditária, né? Já. A genética sempre é importante. Lembrar que a genética a gente considera mais assim, pai, mãe, irmão. Não precisa ficar procurando parente distante, não, que aí vai achar mesmo. Acho que esses são os principais mesmo. Posso ter esquecido de algum. Mas... E quais os tipos, né, de câncer de pele benigno e também o que acontece se não cuidar do câncer? Sim, quando a gente fala câncer, a gente já entende que existe uma malignidade, né? Não existe câncer benigno, mas existe tumores benignos, né? Uhum. Por exemplo, uma pinta, um nevo, uma lesão que é muito comum, que a gente chama de ceratose seborreica, que é muito comum, que é como se fosse uma lesão graxenta. Isso são tumores de pele benigno. Um cisto é um tumor de pele benigno. Agora, existe a proliferação desordenada, né? Que aquela lesão, ela já não tem um aspecto, olha, a nível microscópico, ela já tem sinais aberrantes. E aí a gente considera câncer, certo? E o câncer de pele, como eu já falei, a gente tem o basocelular, os mais comuns, né? Tem outros. O basocelular, o escamocelular e o melanoma. Esses são os 3 mais comuns. E como saber que o câncer está já numa fase que espalhou? O carcinoma basocelular, ele tem um comportamento que a gente chama indolente. É como se fosse um câncer manso, certo? Ele não tem a capacidade de se espalhar à distância, que é a famosa metástase. Ele cresce ali localmente. E você tinha me perguntado em relação à cura, né? O basocelular é 100% de cura, a não ser que essa lesão ela cresça demais. E aí, pelo fato de uma lesão ser muito grande, por exemplo, tornar proibitivo uma abordagem cirúrgica. A gente não tem como tirar da pele uma lesão, por exemplo, de uns 20 centímetros. Como é que vai fechar? Enfim. E às vezes acontece da pessoa deixar crescer, né? Já o melanoma, ele tem um comportamento mais agressivo, ele tem um comportamento de espalhar para os outros órgãos, ele não cresce só localmente. O carcinoma escamocelular também tem um comportamento um pouco mais agressivo, mas ainda assim, no início, todos eles têm um potencial de cura muito grande. Por isso que a gente bate muito da tecla da prevenção, de chamar a pessoa para o diagnóstico no início. Até o melanoma, se a gente tirar no início, é 100% de cura. Entendi. Catarina, e outra pergunta, como o câncer, né, de pele evolui? E pode ser retirado esse câncer? Normalmente, sim. Entendi. Normalmente, sim. Principalmente se for no início, a chance de cura é de 100%. Todos vão ser curados, certo? Até mesmo o melanoma. Se tirar muito no iniciozinho, ele vai facilitar a abordagem cirúrgica e a cura é de 100%. E aqui no Brasil, qual o tipo de câncer mais comum? O carcinoma basocelular. Tanto que quando a gente pega
as estatísticas, né? Por exemplo, qual é o câncer mais comum em mulher? Aí sempre vem lá o câncer de mama, aí vai ter uma observação excluindo os cânceres de pele, base celular, escama celular, porque é muito comum, certo? Eles vão ganhar todas as estatísticas. Muito bem, falando aqui com Catarina Portela no site HR Bahia, dermatologista, e está aqui explanando seus conhecimentos aqui para a gente e para toda a comunidade catiterrense. Lembrando que ela tem um Instagram dela para vocês que querem acompanhar, né? E também seguir Catarina_Portela com 2L. Aí você vai ver muitas novidades lá, né, Catarina? Sim. De curiosidades também, né? Sobre câncer de pele, manchas. Tem muita novidade, muita coisa bacana, tem muito conteúdo. É só acessar o Instagram da Catarina_Portela com 2Ls. Outra pergunta, Catarina, sobre melanoma, né? Qual a diferença, né, entre câncer de pele, não melanoma e melanoma? Pronto. É muito difícil falar sobre câncer sem explicar o conceito do que é uma célula, né? Uhum. Quando eu falei lá, é como se fosse... cada partezinha do nosso corpo, ele é formado por pequenas partezinhas microscópicas, que são as células. O carcinoma basocelular e o escamo celular, que são os mais comuns, ele é proveniente da própria pele, né? Já o melanoma, ele vem do melanócito. A nossa pele tem melanócito, mas outros órgãos também têm melanócitos. Por exemplo, é possível ter um melanoma no cérebro, por exemplo, entendeu? Porque na célula também tem melanoma, certo? Então, melanoma é do melanócito. E o câncer de pele, basocelular, escamo celular, que são os mais comuns, é da pele. Ok. E quando o melanoma é grave? O melanoma sempre é grave, certo? Claro que a gente chama, por exemplo, melanoma in situ, superficial in situ. Esse é um comportamento mais indolente, mais manso, né? Que vai demorar mais tempo para evoluir. Mas todo melanoma ele vai ter um potencial de invasão, de mandar invasão à distância, de mandar metástase à distância, né? Então, o melanoma é sempre para correr. Mas uns parâmetros assim que a gente tem que considerar de maior gravidade, metástase à distância, se for ulcerado, né, se virar uma ferida, também é uma coisa que a gente considera grave. O tamanho também, né, do melanoma interfere, e o nível de profundidade ali, de invasão local, né? Se ele estiver só superficialmente ali na pele, é mais fácil de tratar, mas se ele for invadindo localmente ali de forma mais profunda, pegar tecido subcutâneo, músculo, também já é mais grave. São muitas coisas parecidas, assim, de nomes, né? Assim, igual melanoma. Agora mesmo, eu quero te perguntar o que é carcinoma. É isso, são terminologias que a gente usa, assim, o conceito é mais complicado, né? Mas é tudo câncer, certo? O nome do câncer do melanócito, que pega o melanócito, é melanoma, certo? O basocelular, ele vai pegar células da pele, o carcinoma basocelular. Carcinoma, né? Certo. Pessoal, aproveita aí, dá aquele joinha, tá? Para vocês conferirem aí as novidades do HR Bahia. E se inscreve no canal para sempre estar acompanhando as nossas entrevistas aqui no HR Bahia. Catarina, mais pergunta aqui, a questão de melasma, né? Inclusive, eu tenho um pouco de melasma, né? Às vezes eu passo até um pouquinho de protetor já com base para disfarçar, Sim. Mas tenho. O que é o melasma e como saber, né, que a mancha é melasma? Pronto, melasma a gente já não tem um comportamento de malignidade, né? Uma doença que causa manchas na pele, mas não é câncer de pele. O melasma são manchas acastanhadas, principalmente em regiões fotoexpostas, ou seja, expostas ao sol. A gente tem o rosto como principal local de acometimento, mas pode ter no corpo também. É possível que se tenha melasma no corpo. São manchas acastanhadas, né? O que pode causar melasma a gente tem fatores genéticos. A pele mais escura, ela tem uma tendência maior a pigmentar, mas isso não é uma regra, tá?
hormonais, e o principal aí, vilão do melasma, o que a gente mais pode controlar é a exposição solar, que vai ativar o hormônio que vai ser responsável pela pigmentação da pele. E hoje um tratamento para o melasma? O melasma, a gente tem tratamento, mas não tem cura, né? É uma coisa que a pessoa sempre vai ter que lidar. A gente tem no mercado vários clareadores que realmente melhora muito, mas às vezes o paciente com melasma, ele chega, já usei de tudo e nada resolve. Porque às vezes ele tem a expectativa de que vai ficar sem a mancha, ou de que vai tratar por um tempo e que não vai precisar tratar mais. Ele sempre vai precisar tratar, certo? Aí o tratamento, a gente pode usar clareadores mais potentes, clareadores mais leves, sempre vai ciclar, pode fazer um peeling, pode fazer um laser, ele vai ter que rodar por todos os tratamentos. E o que vai perpassar sempre, o primeiro passo, é a proteção solar, porque é o que a gente mais pode interferir. A gente não pode interferir na nossa genética. Fatores hormonais, né, gravidez, anticoncepcional e tal, são importantes, mas não são os principais fatores. O principal fator é realmente a exposição solar. Teve uma vez mesmo que um colega meu pegou e ficou rindo de mim, né? Perguntando se eu estava grávida. Eu fiquei sem entender, depois eu fui entender que era mancha, porque é raro. É raro não, às vezes acontece muito mais em mulher, né? É mais comum em mulher, mas mulher grávida, tem muito homem. E a gravidez é por conta das alterações hormonais. Lembrando que não tem perigo. O melasma é perigoso e pode ser contagioso? De forma alguma. Não é contagioso, é próprio, é genético, né? A maioria das doenças de pele, mesmo que sejam infecciosas, ou seja, é causada por uma infecção, elas não são contagiosas ao toque, certo? São poucas que a gente tem essa característica de que se você pegar com sua mão, você vai adquirir a lesão. Mesmo as infecciosas. Outra coisa aqui, quais critérios, né, quais critérios uma pessoa deve adotar aí na hora de escolher um bom protetor solar? A gente tem que considerar algumas coisas, né? O fator de proteção é importante. O fator 30, 50, 90. O 90 vai proteger mais. Mas todo protetor solar, ele vai ter uma durabilidade ali de ação, que vai girar por volta de 2 a 3 horas, certo? E isso é o mais importante que a gente precisa considerar. Usar o uso correto, na quantidade e no tempo correto do protetor solar. O protetor com cor, ele vai oferecer uma proteção adicional. Ele vai oferecer a proteção da própria cor, certo? É fácil você entender, né? Quando você tá com a blusa preta, essa blusa preta ela vai proteger mais do que uma blusa branca, certo? Porque a cor fornece uma proteção adicional. E o protetor solar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um filtro mesmo, que vai servir de barreira, que vai filtrar, os raios ultravioletas, eles vão bater e não vai penetrar na pele. Mas isso só vai ter uma ação de 2 a 3 horas, independente do fator, certo? Mas em 2 horas, o fator 90, por exemplo, ele vai proteger mais. Mas de que seja acima de 30, pelo menos. Falando aqui com Catarina Portela, dermatologista, e aqui presente no estúdio do site HR Bahia. Outra coisa aqui, Catarina, que eu queria perguntar, que não foi nem abordado no nosso tema aqui, que é a questão de herpes labial, né? Tem hoje um tratamento específico? Se eu não me engano, eu já vi algo relacionado a uma laser terapia. Pronto, sim. Herpes. Herpes é causado por um vírus da herpes, certo? Provavelmente quase todo mundo já entrou em contato com esse vírus e a maioria das pessoas carregam esse vírus consigo. Mas algumas pessoas, elas vão manifestar a doença e outras não. A gente não tem como erradicar esse vírus do nosso corpo, certo? Se a pessoa tem episódios muito recorrentes de herpes, a gente tem como fazer uma coisa chamada profilaxia, que é usar um medicamento para evitar que os surtos apareçam de forma tão frequentes, certo? Mas a gente não está ali erradicando o vírus do nosso corpo. O laser provavelmente deve ser para acelerar o processo de cicatrização de uma lesão ativa, certo? Porque a lesão de herpes é uma lesão que incomoda, pode doer, certo?
Então, ali o laser ele vai acelerar a cicatrização da lesão ativa, mas não vai proporcionar o tratamento do vírus em si. Outra coisa que é muito interessante existe um produto no mercado que também ajuda a amenizar. A diminuir o risco. Pode falar, né, o nome? Oi? Pode falar o nome? Pode. Chama Resist, certo? Resist. E, inclusive, tem alguns alimentos que podem piorar. Por exemplo, castanhas, certo? Ali chocolate também, não? Chocolate não. Não. Chocolate não. Mas castanhas, de forma geral, podem favorecer o aparecimento de surtos recorrentes de herpes. E por que aparece, né? Porque o vírus está sempre ali no nosso corpo. Para sempre, uma vez que a gente pega ele, certo? Flutuações normais da nossa imunidade, ele vai acabar se reproduzindo e aí aparece lesão de pele. Em mulher é muito comum, assim, por exemplo, perto do período menstrual, na gravidez, né, que ocorre uma flutuação maior. Mas qualquer flutuação da imunidade, não é que a pessoa está com imunidade baixa. Ou ruim, mas é comum a flutuação. Mas se tiver uma recorrência muito intensa, aí é importante a gente fazer, principalmente se for uma pessoa muito jovem, né, fazer uma investigação básica, saber se os exames de rastreio estão todos em dia e sorologias também é muito importante, né, HIV e tudo, que são pessoas de risco para ter casos mais intensos de herpes. Mas, de forma geral, é muito comum. Ok. Lembrando que esse mês de dezembro, tanto que é para o dezembro vermelho, né, que é para o HIV, né, combate à prevenção do HIV, e também o laranja, que já é a situação do combate de câncer de pele, né, doutora? Sim. O Dezembro Laranja é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que faz uma campanha de conscientização em relação à importância do diagnóstico precoce. Esse ano o tema é a prevenção mesmo, levando em consideração as particularidades de cada um, né? Você me perguntou em relação a fatores de risco, pessoas que se expõem muito ao sol, pessoas que já têm uma história, eu me esqueci de falar isso, que é muito importante, história de queimadura. Queimadura solar, ficar vermelha, é muito importante, fator de risco muito importante para câncer de pele, e essas pessoas, elas merecem uma atenção maior e uma intensificação na proteção. Lembrar que a gente bate muito no protetor solar e é muito importante a proteção solar, mas uma coisa que protege também do sol é roupa, chapéu, certo? Isso é muito fácil da gente compreender. A gente vê a diferença da nossa pele, que está o tempo inteiro fotoprotegida, coberta, né? Que é o abdômen, por exemplo, o bumbum, a diferença de pele, de coloração, de pele, de cor e de textura, uma pele que está muito mais jovem, digamos assim. Os pacientes da zona rural a gente consegue ver bem. Quando a gente pede, coloca a sua mão na barriga, eles, é mesmo, o que o sol fez. E ali a proteção não foi o protetor solar, foi roupa mesmo. Né? E é incrível o envelhecimento que o sol causa na pele, né? A gente compara uma pessoa que trabalha no ambiente de sombra e o pessoal... E a pessoa que trabalha num serviço mais pesado, né, rural, igual no sol do dia a dia, entra sol e sai sol. Construção civil também se expõe muito. Também, né, expõe muito. Você vê que o envelhecimento é bem mais avançado. Né? É porque o sol ele pode causar o câncer, né, que é a coisa mais agravante, mas o câncer, que é o que é mais grave, mas pode danificar outras células também, né, gerando... alteração de cor, de textura, rugas, certo? Agora, uma coisa que, fugindo um pouco do tema... Tudo bem, pode ficar à vontade. Que tem algumas doenças que o sol melhora, que são as doenças de padrão inflamatório, certo? Vitiligo, psoríase, inclusive, uma das opções de tratamento, às vezes, é fototerapia. Aqui na região, acho que só tem Conquista, mas tem uma máquina, né, que vai expor ali a pessoa de forma controlada
a radiação ultravioleta ou ultravioleta A. E aquela exposição ali, de forma controlada, ela vai melhorar e às vezes melhora, um grau de melhora bem importante. Quando eu falei do filtro solar, é bom deixar claro isso. O filtro solar, ele protege contra ultravioleta B, a maioria deles, certo? Tem alguns que têm um fator de proteção contra violeta A. E o ultravioleta B é que são os raios solares que são responsáveis pela vermelhidão, por queimar a pele, certo? O ultravioleta A, ele é o mais responsável por deixar a pele manchada. Então, por exemplo, um paciente com melasma, ele tem que olhar ali um protetor que vai ter algum grau de proteção ultravioleta A, certo? Porque é isso que vai proteger mais da mancha. São detalhes no rótulo. E lembrando também que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Às vezes as pessoas pensam que a pele é uma coisa morta, né? Uma capa. Mas mas não, é um órgão, né? É o maior órgão do corpo humano. E assim, as doenças dermatológicas, no geral, elas não oferecem gravidade de risco eminente de vida, né? O coração pode infartar, o rim pode parar de funcionar e ninguém vai viver sem rim ou sem fígado, por exemplo. Mas o que eu percebo é que as doenças dermatológicas, elas têm um impacto na qualidade de vida da pessoa. São doenças muito estigmatizantes, às vezes com muito preconceito envolvido. Sempre tem essa sensação de que se pode passar para outra pessoa, porque está exposto, né? Mesmo doenças que não tem nada de infeccioso, como, por exemplo, psoríase, são lesões que comprometem muito a qualidade de vida das pessoas. São doenças que comprometem muito a qualidade de vida das pessoas, as doenças dermatológicas, de verdade. Que bacana, viu? Falando aqui com a dermatologista Catarina Portela. Infelizmente chegou o fim do nosso programa. Eu quero agradecer de coração mesmo pelo convite, você ter aceito o convite de ver o site HR Bahia, né, doutora? Pode me chamar mais vezes que eu venho com o maior prazer. Com certeza, teremos mais vezes. E aí eu deixo aí para as suas considerações finais. É isso. Eu acho que como a gente está em dezembro, as considerações finais aqui que a gente precisa chamar a atenção é a importância da fotoproteção, né? De se proteger do sol com o protetor, com o uso correto, quantidade e tempo de aplicação correta, e usar outras formas que eu acho mais fácil, né? Por exemplo, vai se expor ao sol de uma forma mais intensa, coloca uma camisa, motorista, coloca uma camisa para proteger os braços, certo? Trabalhador de construção civil também, mesmo estando quente, né? Tem algumas camisas que tem aquele tecido assim mais leve, que ajuda, não necessariamente aquela proteção UV, né? Mas qualquer roupa vai ter algum grau de proteção, certo? E se tiver alguma lesão suspeita, o que seria uma lesão suspeita? Uma lesão que está se modificando, que era pequena e agora está grande, que está mudando de cor, que fere, que não cicatriza, procurar um dermatologista, porque isso vai facilitar o tratamento. Mesmo que seja uma coisa de comportamento mais indolente, mais manso, o fato da gente pegar a lesão muito pequena facilita muito o tratamento, a abordagem. Muito bem. Obrigado, viu, doutora? Obrigada a você. Com certeza virão mais chances aí pra gente falar mais temas de câncer de pele, como evitar e muitas coisas. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada. Até o nosso próximo encontro, pessoal, tá? E siga aí nossas redes sociais, inscreva no canal. Forte abraço e até o próximo programa. HR Bahia.